Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Duelo contra o Náutico é encarado como decisivo e técnico Jorginho deve realizar mudanças na equipe do Vasco. Passada a derrota para o Grêmio, fora de casa, o Vasco já iniciou a sua preparação para o duelo desta sexta-feira contra o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os Cruz Maltinos necessitam da vitória para se manterem no G4 da competição. Na rodada passada, o Vasco teve a estreia do seu novo técnico Jorginho. O comandante iniciou seu trabalho com um revés para a equipe do Grêmio em Porto Alegre pelo placar de 2-1. A derrota para o Grêmio trouxe uma atenção para os lados de São Januário, isso porque o resultado deixou os Cruz Maltinos apenas um ponto acima do Londrina na briga pelo acesso. O Gigante da Colina se prepara para o duelo desta sexta-feira contra o Náutico em São Januário e mais uma vez a equipe vai ter o apoio de sua torcida. Os vascaínos esgotaram mais uma vez os ingressos para a partida. O início das vendas se deu na manhã de segunda-feira e no meio da tarde o clube já havia anunciado que a carga já havia sido totalmente negociada. Dentro de sua casa, o Vasco vem contando com o apoio da torcida para vencer os jogos. Já fora de casa, a equipe acumula 7 derrotas seguidas na Série B. O mau desempenho fora de São Januário fez com que a gordura para o quinto colocado fosse perdida. E agora, apenas um ponto de diferença separam o Vasco, que está no G4, e o quinto colocado, que é o Londrina. Logo atrás de Londrina, veio o Sport, que ganhou do Bahia nesta rodada e também entrou na briga por uma vaga no G4 com 43 pontos. Para a partida contra o Náutico, o Vasco vai ter um reforço para este duelo. Isso porque o atacante Eginaldo estará novamente à disposição da comissão técnica Cruz Maltina após ficar cerca de uma semana servindo a seleção brasileira sub-20 em um torneio amistoso no Paraguai. Com o retorno do jogador, fica a dúvida se Jorginho utilizará o jovem camisa 21 como titular, ou se ele vai começar a partida no banco de reservas. Em caso de uma escolha do jovem para ser o titular, ele vai integrar os 11 iniciais, e assim, a tendência é que Raniel seja sacado novamente da equipe titular. Após a derrota contra o Grêmio, o técnico Jorginho já havia sido questionado sobre mudanças na equipe e admitiu a chance. Abre aspas, a possibilidade sempre existe, a gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante da minha definição de uma equipe, fecha aspas, disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo. Mas e aí, torcedor vascaíno, como está a sua expectativa para esta decisão diante do Náutico dentro de casa? Deixa aqui abaixo nos comentários também se você está confiante ou não que o Vasco conseguirá o acesso ao fim da temporada para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Nenê destaca mudanças com chegada de Jorginho e projeta jogo contra o Náutico dentro de São Januário. O medalhão do Vasco, Nenê, foi sincero sobre as alterações no time diante do comando de Jorginho e ainda projetou o duelo contra a equipe do Náutico nesta sexta-feira. O meia Nenê abriu o jogo sobre Jorginho e o impacto de seu retorno como comandante do clube. Atualmente, o Cruz Maltino se encontra na quarta colocação da tabela da Série B, distante apenas um ponto do Londrina, que é posicionado na quinta colocação, e restam agora apenas 9 rodadas para a definição das equipes que irão subir ou não para a primeira divisão. O meia Nenê falou sobre o técnico Jorginho, abre aspas, ele passou bastante confiança para o grupo, ele sabe que todos são importantes, tem 9 finais, e ele realmente organizou bastante, foi bastante didático esta semana, além dos trabalhos intensos, fecha aspas, destacou Nenê diante da derrota para o Grêmio na última partida. O meia ainda tratou de projetar o desempenho da equipe para os próximos confrontos. Abre aspas, acho que taticamente a gente melhorou bastante, estava mais compacto, tanto defensivamente como ofensivamente. A gente já viu um pouco da cara dele, cada dia mais vai conhecendo mais o grupo, ele já mostrou uma grande parte e acredito que nos próximos jogos a gente vai melhorar cada vez mais, fecha aspas. Disse Nenê sobre Jorginho. Jorginho terá uma difícil tarefa no Vasco. O técnico não conseguiu vencer na sua estreia diante do Grêmio no último domingo, dia 11, e viu sua equipe se complicar de vez na tabela de classificação.
Por mais que ainda esteja no G4, a diferença é de apenas 1 ponto para o quinto colocado, e o treinador sabe de toda a responsabilidade que vai ter para as últimas 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessas 9 rodadas, o Vasco vai atuar dentro de seus domínios em São Januário em 5 partidas. Na torcida, essas 5 partidas são tidas como cruciais para garantir o acesso de vez para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, você acha que Jorginho conseguirá a meta terminar entre os 4 primeiros da Série B e conseguir levar o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários a sua opinião. Em processo de reformulação, 777 Partners fecha a contratação de novo diretor para Vasco SAF, ainda buscando soluções para que o Vasco possa mudar o seu panorama na Série B do Campeonato Brasileiro e conseguir o acesso de vez para a Série A. A 777 Partners, empresa que adquiriu 70% das ações da SAF do Vasco recentemente, organiza agora o organograma dos bastidores do clube e inicia a reformulação nos departamentos do clube. Agora, o grupo norte-americano definiu a contratação de um novo diretor de comunicação da Vasco SAF. Trata-se do jornalista Felipe Costa, profissional que trabalhava no Grupo Globo desde 2007. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo Dia. O profissional foi repórter e acompanhou o Vasco como setorista do clube pelo GE durante alguns anos. Depois desse período, passou a ser produtor da TV Globo e Sport TV, seguindo presente no cotidiano do Cruz Maltino. Ele também esteve presente em alguns eventos esportivos como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Até o momento, a Vasco SAF já anunciou o CEO Luiz Melo, o diretor executivo de futebol Paulo Brax, o diretor financeiro Lúcio Barbosa. Além disso, houve um acerto recentemente com a diretora jurídica Gisele Cabreira, como informado primeiramente pelo GE e também confirmado pelo UOL Sport. O nome do profissional foi visto pelo clube como um nome com um perfil versátil pela atuação em diversas áreas relacionadas à cobertura esportiva, com experiência na comunicação digital e também televisão, além também de já ter tido passagem como assessor de imprensa. O novo diretor de comunicação já deve começar o seu trabalho efetivamente na empresa a partir da segunda-feira, dia 19. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo.